Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Nós vamos agora para o nosso 11º dia. E, querido, eu quero falar um pouquinho sobre algo muito interessante, né? Sobre algo que, para mim, é crucial para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre como as pessoas elas não entendem o valor que elas têm. Querido, nós vivemos dias como nunca antes, pessoas de baixa autoestima, vivendo uma situação de muita dificuldade, olhando para si como se fosse alguém, né, que não tem valor. Não, Deus sonhou com você. Há um projeto de Deus para a sua vida. Há um tratamento de Deus para a sua vida. Deus tem prazer em você. Estou falando com gente, querido, que talvez você tenha se sentido sozinho, desanimado, triste, sem valor, sem amigos, talvez sem um relacionamento. Eu não sei de que forma você se encontra. Mas eu sei de uma coisa, querido. Deus te ama. E Deus fez você com um propósito. Deus é apaixonado por você. Fato é, querido, que você foi colocado nessa terra com um propósito e ele quer cumprir em você. Sabe, querido, eu vejo um texto em Romanos 12:3 que diz assim, ó, porque pela graça que me é dada, digo cada um dentre vós, não pense de si mesmo. Ele está falando de pensar, de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Ele fala sobre nós sermos moderados da maneira de pensar. Por quê? Quem pensa além do que convém vai entrar num terreno do orgulho, né? E ele diz, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, querido, você tem que se ver pela fé e você tem que olhar de uma forma diferente para você. Ele está falando para você ter moderação, não pensar além do que convém. Mas sabe o que me chama a atenção, querido? Que o mesmo Deus que está dizendo que nós não devemos pensar além do que convém, porque isso vai nos levar para o terreno do orgulho, ele está deixando bem claro que também que nós não devemos pensar aquém do que convém. Porque quem pensa aquém do que convém, ele vai entrar também num terreno perigoso, querido. E esse terreno perigoso trata-se da questão da pessoa com autoestima baixa, desanimado, achando que não tem prazer na vida, achando que Deus não está nem aí com ela, achando que ela é um verme, achando que não presta para nada. E não é isso que Deus espera de você. Deus te ama. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Só Deus sabe o teu valor. Talvez as pessoas, ele, de alguma forma, elas não consigam compreender o valor que você tem. Mas eu quero dizer para você, você tem valor. E o especialista que te fez, ele sabe trabalhar no seu valor. Eu quero começar com uma história aqui, né? Tem alguns textos que nós já estamos começando com história. E eu quero falar um pouquinho sobre o nosso valor. E só Deus pode avaliar esse valor. Né? Só Deus pode avaliar você. Eu quero falar um pouquinho sobre o menino e o anel. Tá? Gente, essa história para mim é muito interessante, né? O professor, né, estava diante do menino, o menino disse, professor, eu me sinto inútil, eu não tenho força alguma, dizem que eu não sirvo para nada, que sou um lerdo, um completo idiota, ajude-me, por favor. Ele estava pedindo súplica para o professor dele, me ajuda, professor, me ajuda, tem misericórdia, porque eu me sinto um nada, estou tão para baixo, né? Quando o jovem fala isso, querido, o professor disse para ele, sinto muito, meu jovem, você me pegou num dia difícil, num dia ruim, eu estou tentando resolver um problema sério aqui, volta outra vez, outro dia, e a gente resolve isso aí. Quando o jovem ia saindo, o professor lhe propôs algo. Ele disse, bem, sei que você, se você me ajudar, eu poderia resolver o teu problema também mais rápido. Daí a gente poderia conversar. Ele disse, claro, professor, gaguejou o jovem, bastante inseguro. O professor tirou um anel que ele usava no dedo pequeno e disse ao garoto, monte no teu cavalo e vá até o mercado vender esse anel. Preciso pagar uma dívida. Mas, por favor, não venda por menos de uma moeda de ouro. Vá correndo e volte o mais rápido que você puder. Mal chegou no mercado, o jovem começou a oferecê-lo a todos. Todo mundo que encontrava, ele oferecia. Ele olhava, né, com algum interesse as pessoas, mas quando o jovem dizia o valor, quanto pretendia pelo anel, as pessoas riam, né? Volvia, eles virava ali as costas e não estava nem aí, ignorando ele completamente. Somente um velhinho, vendo que ele estava muito desesperado mesmo para vender aquilo, né, vendo o sofrimento do rapaz, foi simpático com ele. E lhe explicou que uma moeda de ouro era muito dinheiro para aquele anel, não dava para ele comprar, né? Então, um outro, tentando ajudar, chegou a oferecer uma moeda de prata e uma xícara de cobre. Mas o jovem, seguindo a orientação do seu professor, recusou a oferta. Abatido pelo mais um fracasso, irmão, já estava desanimado. Ainda não conseguiu ajudar o professor.
Muito abatido, ele montou no cavalo, muito triste, e voltou para a casa do professor. Chegou, gente, e assim, desanimado mesmo. Chegou mesmo e falou para ele, ó, teve uma moeda aí, alguém quis dar uma moeda de prata, tudo, né? Mas não funcionou. E mesmo desejar vender essa moeda e comprar aquele anel, mesmo que não valesse tanto, né? Somente ajudar o seu mestre. Então ele pensou o quê? Vou dar um jeito de eu mesmo comprar. Não sei o que eu vou fazer, mas eu quero tentar ajudá-lo. Ao entrar na casa, ele relatou: professor, sinto muito. Deu ruim, não consegui vender o anel. É impossível conseguir o que o Senhor está pedindo por ele. Talvez eu indo conseguir 2 ou 3 moedas de prata, mas não mais que isso. Não podemos ignorar, enganar ninguém, né, sobre o valor desse anel. Então eu não consegui, professor, não consegui. Ele diz: você tem razão, meu amigo. Antes de tentar vender um anel, deveríamos primeiro saber seu real valor. Não queremos enganar ninguém, nem ser enganado, não é mesmo? Por favor, faça mais uma coisa para mim. Monte novamente no seu cavalo e vá até o joalheiro. E quem melhor do que ele para saber o valor desse anel? Diga que eu quero vendê-lo. Pergunte quanto ele pode ofertar. Mas atenção, meu amigo, não importa o quanto ele te ofereça, não venda o anel ao joalheiro. Apenas pergunte o valor do anel e traga ele de volta para mim. Eu não quero que você venda de maneira nenhuma. Ainda tentando ajudar o seu professor, o jovem foi até o joalheiro e lhe deu o anel para examinar. O joalheiro então lhe disse: diga ao professor que ele tem que se ele tem pressa em vender o anel, não posso lhe dar mais do que 8 moedas de ouro. Nossa, quando ele ouviu isso, ele quase caiu de costa. Ele tomou um susto, né? Perguntou o jovem: sim, replicou o joalheiro, posso chegar a lhe oferecer 10 moedas até, mas se ele não tiver pressa, né? O jovem emocionado, ele voltou empolgado, correu até a casa do professor e contou-lhe tudo. Ele disse: 8 moedas de ouro, uau, o que é isso? Nunca pensei nisso. Exclamou o professor rindo e zombou. Aqueles homens do mercado deixaram de fazer um bom negócio, não é mesmo? Sim, professor, concordou o menino todo empolgado. Então o professor perguntou ao menino: o senhor vai vender o anel por 8 ou 10 moedas? Né? O menino estava empolgado, gente, totalmente empolgado. Ele diz: o professor, não vou vendê-lo. Respondeu ele: fiz apenas para que você entenda uma coisa. Você, meu jovem, é como esse anel, uma joia valiosa e única. Mas somente pessoas sábias podem avaliar o seu real valor. O que você pensava é que qualquer um poderia avaliar corretamente? Não. Não importa o que dizem sobre você. O que importa realmente é o seu valor. Dizendo isso, ele colocou o anel no dedo, né, e voltou ao seu trabalho. Irmão, todos nós, querido, né, somos essa joia. Todos nós temos esse valor, querido. Todos nós. Mas só Deus pode avaliar. Eu sei que talvez você esteja vivendo os piores momentos da sua vida. E, infelizmente, as pessoas não conseguem avaliar o quanto você realmente representa. Mas, não, você representa muito para essa terra. Você representa muito para sua família. Você representa muito para as pessoas. E só Deus pode avaliar realmente. Talvez por um momento de fraqueza ou dificuldade que você está vivendo. Você não consegue olhar dentro do seu interior o quanto você é importante. O quanto você é importante. Não se sinta mal, não se sinta desprezado. Deus te ama. Deus tem um propósito com você. Deus sabe o seu real valor. E, querido, dentro disso aí, eu quero falar um pouquinho sobre o povo de Israel, que não entendia o valor deles. Números 13:1 diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia os espias à terra de Canaã, e eu lhe dei dar aos filhos de Israel. Deus está falando que é da terra prometida. De cada tribo de seus pais a enviarem um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Deus não estava falando para enviar qualquer irmão, é príncipe. Ei, meu amado, minha amada, você é príncipe. Você é príncipe do Senhor. E enviou Moisés no deserto de Parã, segundo a ordem que o Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Deus não enviou qualquer um, Deus enviou cabeça. Você é cabeça. Deus colocou você por cabeça e não por cauda. Versículo 17: enviou, pois, o Senhor a Moisés a espiar a terra. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi aqui do lado do sul, subi a montanha e vede a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, pouco ou muito, e como é a terra que habita.
se é boa ou é má, quais são as cidades que neles habitam, e arraiais ou fortalezas, também como é a terra, se é fértil ou estéril, se há árvores ou não. Esforçai-vos, tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias primícias das uvas. Versículo 25. E eles voltaram aos espias da terra, com fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram-lhes a notícia, e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe, disseram, fomos à cidade que enviasse verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. Também ali vimos vimos os filhos de Anak, e os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela montanha do Jordão. Então Caleb fez calar o povo a Moisés e disse, certamente subiremos, ao possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ele. Porém os homens que fez subir, não podemos, porém os homens que disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, mais do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pelo qual passamos a espiá-la, a terra consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, eu acho isso aqui muito interessante. Aqui nós temos algo muito importante, querido. Por quê? Deus está enviando príncipes a espiar a terra. Aqui não era qualquer um, era príncipes. E quando eles voltam, esses 10, salvo Josué e Caleb, esses 10 estão dizendo o seguinte, nós não podemos entrar, porque a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas nós não podemos entrar. Por quê? Porque ela tem gigantes. E isso não é para nós. E é interessante que da forma que eles olham para eles, irmãos, eles eram príncipes, eu acabei de dizer para você. E eles dizem o seguinte, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Ele está falando algo insignificante. Ele está dizendo, quando nós olhávamos para nós e olhávamos para eles, nós nos sentíamos como gafanhotos, pessoas insignificantes. Assim também era aos seus olhos. Irmão, eu acho interessante porque ele está dizendo, eles também nos enxergavam como gafanhotos. Agora, querido, eles nem chegaram a ver os filhos de Israel. Porque se eles entrassem lá e soubessem que era realmente espias, né, ou espiões, eles iam morrer. Você lembra quando Raabe esconde aqueles homens na muralha? Por quê, querido? Porque eles eram, de alguma forma, espiões. E espiões, querido, morreriam. Então ele está deixando bem claro, éramos aos olhos deles como gafanhoto? Irmãos, não existe isso. Porque a pessoa que se enxerga de uma forma ruim, querido, ela acha que todo mundo está enxergando ela da mesma forma. Por isso que eu estou dizendo, você tem valor, querido. Não é porque as pessoas estão enxergando, você se enxerga muitas vezes de uma forma ruim, as pessoas estão enxergando você da mesma forma, você tem valor. Olha as pessoas que estão à sua volta, querido. Quantas pessoas você não influencia, você não ajuda? Quantas pessoas, de alguma forma, você estrutura? Você não sabe, irmão. As pessoas não dão like, não é verdade? As pessoas muitas vezes não falam para você, mas você significa muito para essa terra, querido. Agora, você não pode olhar como alguém que é fracassado, irmão, como mais um. Eu acho interessante, querido, porque a Bíblia está dizendo, eles estão deixando bem claro, éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Como assim, irmão? Era príncipe. Eles eram príncipes. Como que a gente vai se olhar como gafanhoto, querido, sabendo que nós somos príncipes? Irmão, você é alguém, querido, que Deus chamou para fazer a diferença. Você é alguém que Deus chamou para cumprir o propósito. Você não é qualquer um, irmão. Não tire a visão daquilo que Deus colocou para você, querido. Viva o que Deus tem. Você é príncipe, você foi chamado. Você tem um propósito de conquista, irmão. Para de se olhar como mais um. Só Deus sabe o teu valor, querido. Só Deus sabe o que você representa. Só um especialista pode avaliar a joia que é você, irmão. Eles conseguiram deixar todo o povo desanimado, porque o desânimo influencia. O desânimo traz influência negativa, querido. Então, irmão, como você se enxerga faz toda a diferença. A postura de Caleb e Josué é diferente, irmão. Quando você lê o versículo 6, ele diz o seguinte, os filhos de
de Num e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra, porque mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes com o Senhor, não temais o povo daquela terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o amparo. Eles estão dizendo o seguinte: vamos para cima, nós vamos comer eles como pão, nós vamos passar por cima deles. O amparo saiu deles, nós vamos viver o que Deus estabeleceu. Deus vai na frente. É o propósito, irmão. Deus te chamou, querido. Deus te chamou. Deus te chamou, irmão. Para de se olhar como mais um. Para de se olhar como um gafanhoto, querido. A maneira como você se vê é determinante, irmão. Provérbios 27:19 diz assim: como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Quando você pega, por exemplo, essa questão, querido, ele está falando do quê? Eles enxergavam o rosto dele na água. E ele está dizendo, a forma deles se enxergar é dessa forma. Porque o espelho que eles tinham é aquele espelho antigo, de batido e polido, mas você não conseguia ter a ideia real da pessoa, como você se enxergava. Né? As pessoas da antiguidade usavam esse espelho batido. Mas normalmente usava-se a água. E como a água, querido, era um espelho, era uma projeção de uma imagem de quem nós somos. Assim como o coração corresponde ao homem. O que está dentro do seu coração vai afetar toda a sua vida. Vai afetar aquilo que você é. Se o seu coração, você tem uma imagem de alguém derrotado, querido, você vai ser isso. Se levanta, irmão. Se levanta, minha irmã. Ele está dizendo, nós vamos consumir esse povo, nós vamos comer eles como come pão. Saiu deles o amparo, Deus é conosco. Você é alguém diferente, querido. Deus tem um propósito. Deus tem um chamado na sua vida, irmão. Só Deus sabe avaliar quem você é. Para de se sentir mal. Para de se sentir como um coitado. Como alguém, querido. Olha para o seu coração. Olha para o seu coração, irmão, quem você é. Você não imagina a força que tem dentro de você, querido. Eu estava vendo um testemunho de alguém esse tempo atrás que ele ficou intrigado. Por quê? Porque antigamente se usava em circos, usava muitos animais. Hoje é proibido, mas assim, se usava muito. E ele viu um elefante gigante, irmão, amarrado numa estaca. E ele não entendeu. Ele falou, como é que pode? Esse elefante gigante amarrado nessa estaca? Como que ele não tira essa estaca? Ele diz, olha, deixa eu dizer uma coisa, o amigo dele disse para ele. Esse elefante, um dia ele era pequenininho. E essa estaca era enorme para ele. Então ele tentou de todas as formas sair dessa estaca e não conseguiu. Agora ele nem tenta mais. Por quê? Porque como ele não venceu quando ele era pequeno, ele não tem noção da proporção do tamanho que ele está hoje e da força que ele tem. Ele diz, por isso ele nem tenta mais. Talvez é você. Você, irmão, que não tem noção do que Deus tem para sua vida, da força que você tem aí dentro. Você está crescendo, querido. Você está evoluindo. As tribulações, as angústias, as dificuldades, os problemas, as coisas têm feito você crescer. Você está evoluindo. Você está grande já, querido. Desenvolva, irmão. Para de ficar olhando os obstáculos. Olha para quem realmente você é. Deus, querido, avalia você. Ele sabe quem você é. Como você pensa acerca da sua vida vai afetar muito você, querido. Livro de Provérbios 23:7 diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come, bebe, e te disse ele, porém o teu coração não está contigo. Como você imagina no seu coração, você é. A imagem que você tem de você no seu coração, você é. Os príncipes estavam se olhando como gafanhoto. Então você é um gafanhoto, irmão. Então, querido, o que a Bíblia está deixando bem claro? Você é príncipe, irmão. Você é chamado. Deus tem um propósito para você. A Bíblia diz que nós somos herdeiros em Deus, co-herdeiros em Cristo. A Bíblia diz que Deus estabeleceu a gente por cabeça e não por cauda. A Bíblia diz, querido, que nós somos sim a coroa da criação de Deus. A Bíblia nos ensina, querido, que nós fomos colocados um pouco menor que os anjos. A Bíblia nos ensina, querido, que nós estamos no poder de governo. Deus te chamou, irmão. Para de olhar para alguém, para você, querido, como alguém que é um gafanhoto. Você é príncipe, meu amado. Você é príncipe, só Deus pode avaliar o seu valor, querido. Que você entenda isso. Que você viva isso. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. Não deixa o diabo sujar o teu coração. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa ele ficar mostrando coisa que você não é. Você não é um derrotado. Você não é alguém que foi feito para ser destruído. Alguém que é descartável.
Só Deus sabe o teu valor. Você vai impactar pessoas, você vai mudar histórias, você vai ajudar vidas. Talvez você não está vivendo o melhor momento, mas eu tenho certeza que quem prometeu na sua vida vai cumprir. Vai cumprir, querido. Vai cumprir. Deus olha você de uma forma diferente. Diferente daquela que você tem se olhado. Diferente daquela que você tem visto. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E eu quero te pedir nesse momento que você possa orar comigo. Para que Deus tire essa imagem que o diabo colocou na sua cabeça, que você colocou na sua cabeça. Só Deus pode avaliar o teu valor. Você é príncipe. Deus, em nome de Jesus. Eu te peço agora, coloque Deus nas tuas mãos, Senhor, sobre quem está ouvindo. O Senhor tem um chamado, Deus. O Senhor nos colocou nessa terra para fazer a diferença, Deus. Nós somos príncipes do Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que nós estamos colocados acima de todo principado e potestade. Eu creio, Deus. Eu creio. Há um projeto do Senhor para nós, há um chamado do Senhor para nós. Deus, nós não somos gafanhotos. O Senhor nos amou. O Senhor acreditou em nós. O Senhor depositou algo em nossas vidas. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha transformar a vida de quem está ouvindo. Que o Senhor venha tocar o coração dessa pessoa, que ela entenda o quanto ela é preciosa. Quantas pessoas, Senhor, que estão com desânimo, estão pedindo a morte para o Senhor, que estão tristes, Deus, acreditando, Senhor Deus, o porquê de estar nessa terra. Mas o Senhor, meu Deus, nos colocou algo novo. Eu sou aquilo, Senhor, que o Senhor disse que eu sou. E eu creio nisso, Deus. Há um projeto do Senhor para mim. Eu sou príncipe. Eu sou príncipe. Eu estou crescendo. Eu estou evoluindo. E a cada dia para viver o melhor do Senhor. Abençoa, Deus, os meus irmãos. Abençoa, Senhor, que cada um entenda, Deus, aquilo que eles representam nessa terra. Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E eu creio, meu Deus, no teu propósito, em nome de Jesus. Lute, querido. A Bíblia diz, se você se mostrar fraco no dia da tua angústia, se você se mostrar pequeno, a tua força vai ser negativa. Não deixe de lutar. Talvez você está vivendo os momentos de dificuldade. Talvez o diabo tenha tentado falar com você que você não é ninguém. Você é alguém. Você tem um chamado. Há um propósito. Você é uma estrutura para sua família. Você é uma estrutura para sua casa. Você é uma estrutura para sua igreja. Você é alguém que faz a diferença. Não desista, querido. Não desanima. Não volta para trás. Fiel é aquele que prometeu. Olha para o teu coração e diga: eu quero me ajustar àquilo que Deus pensa sobre mim. E o que Deus pensa sobre mim é que eu sou príncipe. Deus abençoe aqui. Em nome de Jesus.